Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 26, 1h20. Meu nome é Tony Martins. Estou aqui para falar de vocês um pouco da Bíblia, um pouco da Palavra de Deus, um pouco da compreensão. E o que eu vim falar hoje é sobre o tempo determinado por Deus, que todas as coisas foram determinadas pelo tempo de Deus e todo o propósito foram feitos por Deus. Então nada do que a gente vem fazer ou venha comentar ou ser na vida é o nosso querer, o nosso próprio tempo e o nosso determinado local de ser. Deus já determinou tudo e tudo já foi feito por Ele. O tempo que a gente nascemos, o tempo que a gente morremos, o tempo que a gente vamos continuar andando a nossa vida, como a gente vai querer viver a nossa vida. Deus já fez tudo isso e tudo já foi feito no tempo de Deus. Então a gente não tem um próprio tempo. Eu vou mostrar para vocês que tudo é no tempo de Deus e não no nosso, cara. Então vamos ver na Bíblia, tá? Como vocês possam ver, Bíblia Sagrada, vai falar tudo é no propósito de Deus. É um texto meio longo, então eu já vou ler logo eles por parte para vocês não acharem o vídeo muito longo. Se vocês quiserem me acompanhar na Bíblia de vocês, o livro da Bíblia que eu vou ler é Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 ao versos 22. O primeiro texto diz assim: tempo para tudo. Tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraço, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que a gente vimos é que existe tempo para tudo. Como o texto disse mesmo, tempo para tudo, tudo tem seu tempo. Mas a gente pensa que é nós que fazemos o nosso próprio tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É tempo para tudo no tempo de Deus. O segundo contexto diz assim: o homem não conhece o seu tempo determinado. O homem não conhece o seu tempo determinado. Esse é o segundo texto, do verso 19. Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fatiga? Vi do trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então vimos que tudo foi feito no tempo de Deus, para o homem, o trabalho, o cansaço, que o homem não se alegra no seu cansaço, mas que também seja digno de comer, de beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Deus também pôs a eternidade no coração do homem, também não deu a liberdade do homem compreender o propósito de Deus, mas pôs a eternidade no coração do homem, que vai ver o melhor para o homem no fim dos tempos, no dia do julgamento, no dia da grande glória de Cristo. Pôs o melhor para o homem, para que o homem possa desfrutar disso, cara. Então,
o homem não tem conhecimento do seu próprio tempo determinado, mas Deus já determinou tudo para o homem. Esse é o segundo texto. Eu vou lá para o terceiro contexto, que diz assim: a semelhança aparente na morte entre homem e animais. A nossa morte com a morte dos animais. Isso tudo na Bíblia, gente. Eu estou lendo na Bíblia, não é de mim, é da palavra de Deus. E diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, mas para que Deus os prove, eles vejam que são em si mesmos aflitos, vejam a si mesmos como somos os animais, como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Mesmo lhe sucede, como a morte, como morre a um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigir para cima e dos animais para baixo da terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem na sua obra, porque esse é sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aqui diz que nós não devemos se gabar também dos animais, que a gente não devemos se pôr acima dos animais, porque a palavra diz que nós somos semelhantes aos animais, nós somos um fôlego de vida. Os animais também têm um fôlego de vida, a gente também temos. Os animais morrem, a gente também morremos. A gente vamos para o pó, os animais também vão para os pó. E se a gente se pôr acima disso tudo, isso se chama vaidade. E não é bom a gente se pôr. A própria palavra diz que até os animais têm a mesma semelhança entre a gente. Quem sabe quando a gente morremos, a nossa alma, o nosso fôlego de vida vai para cima e o dos animais para baixo da terra. Quem sabe? Quem fará eles ver isso depois da morte? É Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então esse foi mais um pouco da palavra de Deus, da palavra. Busque, pegue sua Bíblia, leia no contexto, no texto, leia o texto e o contexto. Que está em Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 ao versos 22. O tempo para tudo, o homem não conhece o próprio tempo determinado, e a semelhança entre a morte do homem e a morte dos animais. Tenham uma boa tarde e a gente se vê. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal para a gente divulgar esses vídeos, divulgar a palavra de Deus, para a gente se chegar mais a mais à compreensão e que o Evangelho seja pregado a todas as criaturas, a todas as pessoas nesse mundo, que o Senhor Jesus Cristo disse: e de pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas no mundo inteiro, a todas as nações. Obrigado e até a próxima.